sobre como se libertar das travas da autossabotagem. Nessa live eu vou mostrar para você de onde vêm os sabotadores, como eles são instalados e aonde eles se encontram. Eu vou falar sobre o sabotador universal e sobre os 9 sabotadores coadjuvantes. Também vou falar sobre os gatilhos que disparam os sabotadores e como funciona o ciclo da autossabotagem. E também vou mostrar para você como vencer e se libertar das travas da autossabotagem. Quer saber como? Vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao Espaço Terapêutico Canto da Harmonia. Eu sou a Manon, você que vai estar comigo acompanhando essa live ao vivo, você que vai assistir essa live no replay, temos muito conteúdo a ser abordado. E no final da live tem um presente surpresa que eu preparei com muito carinho para você. Ao término eu vou dizer qual é essa surpresa e como você vai fazer para poder acessar e receber. Inicialmente, para começar essa live, para que não fique só num contexto teórico e que você possa trazer realmente para a sua prática, para poder você vivenciar olhando para a sua realidade, eu quero te convidar a pensar em 3 pontos. O primeiro ponto é que você imagine, que você verifique dentro das suas áreas da sua vida, qual a área que hoje está trazendo maior dificuldade, maior desafio para você. É na área familiar, profissional, íntimo afetivo. Então pense em uma área que esteja trazendo maior desafio no momento. O segundo ponto, eu vou te convidar a refletir qual é o seu maior sonho nessa área, qual a sua meta, o que você deseja, qual o seu objetivo, o que você pretende alcançar, qual a sua expectativa nessa área da sua vida que está te trazendo o desafio. E o terceiro ponto, eu vou te convidar a refletir sobre as dificuldades. Quais são as barreiras, o que te impede de alcançar esse objetivo, de realizar esse sonho nessa área que está trazendo dificuldade para você? Então, olha para isso. Verifica esses 3 pontos, esteja com isso na sua mente no decorrer dessa live, para que você possa estar contextualizando o conteúdo que a gente vai abordar dentro da sua prática, dentro da sua realidade. Então, para iniciar, a gente vai começar identificando de onde vêm os sabotadores. Os sabotadores, eles vêm lá da nossa infância. Na primeira infância, a criança, ela é muito criativa, ela é ousada, ela é destemida, ela está sempre querendo aprender, ela não tem medo de errar. Se ela cai, ela levanta e ela vai aprender a andar, independente de quantas vezes ela cair. Então, ela não tem medo de se expressar, ela é autêntica, ela é verdadeira. Na sua essência, a criança manifesta toda a sua verdade, tudo aquilo que realmente tem dentro dela, ela expressa, ela coloca tudo para fora. E o que acontece, para que a gente possa identificar, como são instalados os sabotadores. Então, os sabotadores, o que acontece? Desde pequeno, desde criança, a gente cresce ouvindo vozes daquelas pessoas responsáveis por nos educar e nos proteger. Geralmente são nossos pais, ou responsáveis, ou cuidadores, aqueles que tomam conta da criança. E essas pessoas, na intenção de educar, de proteger, de ensinar, vai moldando, vai lapidando, vai cerceando, vai limitando toda essa liberdade, toda essa expressão dessa criança. Por exemplo, quando, por exemplo, o pai fala, para de chorar, menino. Qual que é a leitura, qual que é a abordagem que essa criança entende, como que ela assimila? Então, quando ela é repreendida, por exemplo, para de chorar. Então, ela pode estar interpretando aquilo no inconsciente dela como qual a leitura que ela faz? Eu não posso me expressar. Quando a mãe fala, olha, seja boazinha, senão eu vou ficar triste. A leitura que a criança pode fazer é, eu preciso fazer o que o outro está pedindo, o que o outro está querendo, para que eu possa ser amada, para que eu possa ser acolhida, para que eu possa ser respeitada. E, às vezes, quando a criança é repreendida, vai arrumar seu quarto, olha que bagunça. Então, qual que é a leitura que essa criança pode fazer? Eu sou bagunceiro, eu sou desleixado, eu sou desorganizado. Significa que toda criança vai interpretar e vai absorver inconscientemente dessa maneira? Não necessariamente. Por quê? Cada ser é um universo único e já traz em si uma bagagem. Por quê?
A vida não começa no berço e termina no túmulo. Então, em função da mochilinha que cada um traz, cada um vai absorver a informação de determinada maneira. Porque se todo mundo fosse igual, uma tábua rasa, uma página em branco, a mesma educação que um pai, né, que os pais dão para dois filhos diferentes, teoricamente era para essas crianças, para esses indivíduos serem iguais. E, no entanto, não são. Por quê? Cada um tem ali o seu contexto, né, a sua essência, a sua verdade, por isso cada um vai absorver de determinada maneira. Então, para um, determinada bronca pode ser algo ameno, mas para outro, aquela bronca foi pesada, ele interpretou aquilo de uma maneira como sendo algo, uma crença, uma verdade absoluta, e ele se rotula. Por exemplo, eu sou desleixado, eu sou desorganizado, eu não mereço. Quando, por exemplo, a mãe fala, criança, eu já falei para você várias vezes, eu já repeti, você não entende, você não aprende. Como que ele pode absorver? Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Então isso vai dar e vai trazendo e absorvendo dentro de si. E dessa maneira, esses sabotadores vão sendo instalados na nossa mente, no nosso inconsciente. E onde está o seu grande inimigo? Esse seu grande inimigo está na sua mente. E quem é o seu pior inimigo? O seu pior inimigo é o seu pensamento negativo. Ele é o seu sabotador. Ele é aquele padrão mental que te poda, que não deixa você ir além, que fica te subjugando e impedindo que você faça, que você ouse, que você avance. Porque você fica pensando geralmente no pior. E aquela voz que na infância te protegia, na intenção de cuidar e de zelar, depois essa voz ela se torna opressora em função de como esse contexto foi absorvido no seu inconsciente. Mas, dentro do padrão mental, existem duas vertentes. Como tem o pensamento negativo, que seria essa voz sabotadora, essa voz que inibe, essa voz, né, que oprime, que enquadra, também tem o padrão mental do pensamento positivo. E esse pensamento positivo é a sua voz sábia, é a voz da sabedoria, é aquela voz que te impulsiona, te encoraja, te coloca para frente, te dá um gás, te dá uma energia para que você possa justamente correr atrás ali dos seus objetivos. Então, o seu pensamento, ele pode ser o seu maior amigo, como também pode ser o seu pior inimigo. E aí vai depender de como você vai conduzir e que fonte você vai alimentar mais. Qual olhar você vai estar direcionando e vai estar enfatizando. E qual é, assim, o impacto dessa voz sabotadora na sua vida? O impacto dessa voz sabotadora na sua vida, ela faz com que você se sinta insuficiente, incapaz. Faz com que você pense que você não é bom, que não é boa o suficiente. E isso vai estar gerando problema de autoestima, de confiança. Isso vai gerar uma série de comportamentos e de inibições em função de tudo isso, né? Como foi absorvido. Por quê? Você acaba duvidando de si mesmo, da sua capacidade, da sua potência, daquilo que você realmente tem condições e pode fazer. E o outro ponto é a gente observar quem tem sabotadores. Todo mundo tem sabotador. Eu tenho, você tem. Isso independe de classe social, independe de títulos acadêmicos, independe se a pessoa é pobre, se é rica, se é magra, se é gorda, se é feia, se é bonita. Por mais que você tenha tido uma infância amorosa, extremamente feliz, dentro do conceito de cada um do que é felicidade, situações acontecem como, por exemplo, de repente a sua mãe que sai para trabalhar e você pode trazer dentro de si um sentimento de abandono. Por mais que aquilo não tenha ocorrido, é a frequência, a energia que fica. Por quê? A mãe saiu para trabalhar e não pôde estar comigo. E também, por exemplo, na escola, se um coleguinha tirou uma nota melhor, você acaba automaticamente se comparando, ou teve um aniversário do coleguinha que você não foi convidado, você pode ali se sentir rejeitado, se sentir excluído.
se sentir não pertencente. E tudo isso vai moldando essas vozes sabotadoras que ficam dentro do nosso pensamento. E o que acontece? Alguns sabotadores, a gente acaba, por crença, entendendo que são positivos, que pode ser uma virtude, uma qualidade, mas não necessariamente. Na verdade, ele é um sabotador que está ali te manipulando. Por exemplo, o perfeccionismo. Você entende que ser perfeccionista é uma qualidade ou é um sabotador? Então isso vai depender, né? Quando você busca fazer algo e melhorar, é saudável, é salutar, é perfeito. Mas quando você busca aquela perfeição que nunca é boa o suficiente, aquilo te poda, aquilo te limita. Então, você buscar a perfeição dentro dos seus limites, dentro do melhor do que você pode fazer, de acordo com os seus recursos, com as circunstâncias, ok. Mas quando você entende que nada tá bom, que você tem que sempre melhorar, isso faz com que você trava e com que você não saia do lugar, né, e não flua, e não faça a coisa acontecer. Porque você acha que nunca tá bom o suficiente e que precisa sempre melhorar e tá sempre superando e buscando cada vez mais. Então, cuidado. Às vezes um sabotador, você pode interpretar como algo positivo, como uma qualidade, como uma virtude, mas dependendo da intensidade, aquilo realmente é um sabotador. Então, o ideal, a intenção, é que seja o caminho do meio e não os extremos. Então, que você saiba olhar para aquilo e usufruir daquilo de uma maneira positiva, mas não que aquela questão te impeça, né, de fluir, de seguir. Como no caso de um perfeccionismo extremado que te inibe, né, de seguir. Outra questão para a gente trazer aqui é sobre o sabotador universal. Quem tem o sabotador universal? Todo mundo tem. E o sabotador universal, ele se divide em duas categorias. O sabotador universal interno e o externo. O sabotador universal interno, ele é o crítico. E o interno é o crítico a si mesmo. Então, o crítico, o que acontece? Você mesmo se julga, se condena, se pune. Você é o seu pior algoz. Você é o seu pior carrasco. Você não precisa de mais ninguém para fazer isso por você. Você mesmo se açoita, você se maltrata por conta desse crítico interno de tão forte que ele é na sua vida. E a outra vertente do crítico, que é o crítico externo, ele se divide em dois segmentos. O crítico externo em relação aos outros, em relação às circunstâncias. Então, o crítico externo em relação aos outros, que é a crítica aos outros, o que acontece? Você sempre busca justificar as suas mazelas no outro. Então, o outro é quem te irrita, é quem te estressa, a culpa é do outro, não deu certo porque o outro não fez aquilo ou fez aquilo. Então, você sempre projeta num terceiro, no externo, você projeta no outro alguma crítica para justificar algo em você, dos seus resultados, das suas conquistas ou não. E a crítica às circunstâncias, você busca o problema, por exemplo, no governo, na economia, no país. Então, o problema é a economia que não está aquecida, que ela está parada. O problema é o dólar que está disparado. O problema é o governo. O problema é esse país. Olha só esse país. Ninguém leva nada a sério. Então, você está sempre buscando no externo, né, essa crítica nas circunstâncias para justificar a si mesmo todas as suas questões, né, todas as suas dificuldades e por que determinadas coisas não dão certo. Então, você está sempre criticando e buscando fora essas justificativas. Ok. E aliado a esse sabotador universal, que é o crítico, ainda tem os sabotadores coadjuvantes, ainda para piorar mais a situação. Juntamente com o crítico, ele vai agravar. E o que acontece? Nem todas as pessoas vão se identificar necessariamente com todos os sabotadores e ao mesmo tempo. Porque, em função da circunstância, do contexto, da situação, do momento, você pode se identificar com determinado sabotador ou outro, ou vários ao mesmo tempo, ou todos ao mesmo tempo. Então, vai depender muito de cada caso, de cada pessoa e da sua situação específica.
Então, os 9 sabotadores coadjuvantes são os seguintes: é o insistente, o prestativo, o hipervigilante, o inquieto, o controlador, o esquivo, o hiperrealizador, o vítima e o hiperracional. Nós vamos abordar cada um deles. Então, o primeiro sabotador coadjuvante é o insistente. Ele também é conhecido como justamente o perfeccionista. E qual a característica básica desse sabotador perfeccionista? No entendimento dele, a voz que ele ouve é que nunca nada está bom o suficiente. Então, qual o pensamento, que tipo de pensamento que fica martelando, que você fica ouvindo ali, que você diz para você mesmo, dentro da sua mente, dentro da sua cabeça? As vozes que você ouve é que você não está pronta ainda. Você ainda precisa fazer mais curso. Você precisa estudar mais. Olha, começou um outro curso ali. Como que você não vai fazer? Você precisa aprender mais para poder ousar a fazer aquilo que você pretende. Ainda não é suficiente. Você ainda precisa fazer muito mais para poder se sentir e se julgar capaz. Então, são essas vozes que ficam incutidas ali, que nosso pensamento negativo, o outro sabotador, o segundo, é o sabotador prestativo. Ele também é chamado como ajudante do dia. E a característica principal desse sabotador é que ele ajuda muitos outros, ele dá mais atenção e se preocupa mais com o outro do que em si mesmo. Então, sempre é o outro que está em primeiro lugar. E com isso, ele não olha para si. Ele acaba ficando em segundo plano. E isso não significa ser egoísta, mas você deixar de olhar para si e ter essa preocupação extremada em agradar, o outro. Sempre a opinião do outro é mais importante. E quais as vozes que esse sabotador fala para você? Você faz algo e diz: nossa, mas como ela é ingrata, ela nem percebeu que eu fiz aquilo para ela. Poxa, mas eu ajudei e ela nem me agradeceu. Ou então você fala: ai, fulano nem reparou naquilo que eu fiz. Então você fica ouvindo, você tá ali querendo agradar e essas vozes ficam ali no seu inconsciente. O terceiro sabotador é o hipervigilante. Ele também é conhecido como o vidente. E a característica principal é que ele projeta sempre no futuro, só que essa projeção é sempre com foco, um viés no negativo. Ele pensa em tudo que pode dar errado. E a voz, o que ele fica ouvindo é o e se. Mas e se eu fizer isso, pode acontecer aquilo? E este aquilo sempre são as piores coisas, tudo de errado, tudo de ruim, tudo de pior que pode acontecer. E por isso ele se paralisa, ele se trava e não ousa e não faz. Então a voz que ele ouve, por exemplo: como que eu vou fazer uma abordagem de um conteúdo se eu não domino totalmente esse conteúdo? Como que eu vou fazer uma live se eu nunca fiz uma live na minha vida? Então ele se projeta sempre pensando no que pode dar errado. Mas se eu fizer essa live e no final eu esquecer de salvar e não der certo de publicar, e se eu perder tudo que eu fiz, então fica no sempre e se no futuro, projetando e a negatividade. E a gente esquece que é melhor tentar do que nem ousar e não fazer. Ou seja, o feito é melhor do que o perfeito. Então, para que a gente possa fazer o melhor dentro do possível, dentro das condições, das circunstâncias, dos recursos, e fazer o melhor dentro realmente das possibilidades. E não imaginar um ideal, um perfeito, que você nunca chega naquele fim e, consequentemente, não parte para ação para poder alcançar ali o seu objetivo. Ok. O quarto sabotador é o inquieto. Ele é conhecido como vida louca. E qual a característica deste sabotador? Ele está sempre em busca, uma constante busca. Então, ele não vive o momento presente, o atual. Por exemplo, ele está numa viagem em um determinado lugar e está pensando na viagem no lugar seguinte, para onde ele vai, o que ele vai fazer. Então, ele não vive o aqui e agora, ele não aproveita o momento. Ele está sempre querendo mais energia, mais emoção, querendo algo mais. Então, ele sempre está em busca de fazer algo mais interessante. E com isso, ele deixa de curtir o momento e realmente de vivenciar ali aquele presente.
O quinto sabotador é o controlador. O controlador, ele também é chamado como comandante. E o comandante, ele controla pelo prazer de comandar. Por exemplo, você pede alguém para pedir um favor, mas o que a pessoa vai fazer nunca que tá certo. Você quer que o outro faça do seu jeito. Então você fica controlando tudo. E ninguém controla nada nem ninguém. Por quê? O outro é como é e não como a gente gostaria que fosse. A vida é como é e não como a gente gostaria que fosse. Então, solta, libera e segue o fluxo. Por quê? Querer controlar vai te trazer frustração. E as vozes que você ouve é, por exemplo, em relação aos filhos, por exemplo. Quem manda aqui sou eu. Então, vai arrumar o seu quarto. Como assim? Você não arrumou seu quarto ainda? Vai fazer o que eu te mandei. Ou então alguém está fazendo alguma coisa. Ah, não é assim. É de outra maneira. É desse jeito. Então você quer que o outro faça do seu jeito. Como você quer, na hora que você quer. Do jeito que você quer. Então você fica ali, né, preocupada realmente com esse controle. E você, né, fica querendo controlar o incontrolável. E realmente isso causa muita frustração. O sexto sabotador é o esquivo. Ele é conhecido como foragido. A característica principal desse sabotador é que ele foca muito no positivo, no agradável e somente naquilo que lhe dá prazer. Então ele foge dos conflitos e das tarefas difíceis e desagradáveis. E com isso, ele procrastina muito. Ele é conhecido também como procrastinador nato. E lembrando que, para você chegar onde você quer, muitas vezes você precisa fazer o que você não quer. Então, nesse caminho, nem tudo é agradável, mas faz parte para que a gente possa alcançar aquilo que a gente deseja. E as vozes que esse sabotador ouve é que, isso é muito difícil, não, isso é muito trabalhoso, eu tô muito cansado, deixa para depois, eu vou descansar um pouco, depois eu faço. E nisso acaba não fazendo. O sétimo sabotador é o hiperrealizador. Ele é conhecido como workaholic, o louco por trabalho. A característica desse sabotador é que ele depende de muito desempenho para se sentir valorizado, para se sentir útil, para se sentir reconhecido. Então a voz que ele ouve é, por exemplo, olha como eu tenho tanta tarefa para fazer, mas eu sou muito ocupado. Não, eu não posso descansar porque eu ainda tenho muito compromisso. Olha só como a minha agenda está cheia. Eu não posso sair para me divertir com você. O final de semana, não dá. Por quê? Eu tenho muita coisa para fazer, para resolver. Então, ele, para se sentir importante ou valorizado, ele acaba se absorvendo de muitas tarefas e muitas vezes ele acaba se atropelando. E muitas vezes não concluindo tudo aquilo que ele abarca, que ele absorve, né, para fazer. O oitavo sabotador é o vítima. Ele é conhecido como mártir. A característica dele é que tudo para ele é difícil e sempre o outro que é o culpado. Então, a grama do vizinho é sempre mais verde. E ele tem baixo senso de autorresponsabilidade e fica muito na vitimização. Então, sempre a culpa é do outro. E o que ele ouve? Mas ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Poxa, mas para mim é tudo mais difícil. Olha só para o outro. O outro é mais fácil. Ele tem quem apoie, quem ajude e eu não. Então, ele se coloca sempre, né, como vítima das circunstâncias. E para não fazer o que deveria. O nono sabotador é o hiperracional. Ele também é conhecido como o homem de gelo. E a característica principal dele é que ele precisa ver lógica em tudo que ele faz. E por isso, às vezes, ele pode ser muito arrogante. Ele é uma pessoa, né, fria e calculista. Então, apesar de não expressar emoção, não significa que ele não tem emoção. Ele só não é emotivo. Então, ele é muito, né, frio e racional para poder fazer aquilo que precisa. Então, ele toma decisões realmente baseado no racional. O emocional dele, ele simplesmente omite como se aquilo não existisse, mas que também faz parte. Então, ele é muito cético, ele é muito reservado, né? E acaba não expressando seus sentimentos. Ok, então veja, isso é o que você faz o tempo todo dentro da sua mente, no seu pensamento. Então são essas vozes, esses conflitos, esses debates que ficam o tempo todo ali te atormentando e te direcionando.
Então é uma luta interna que você fica escutando, né, dentro da sua cabeça. Ok. E quais são os gatilhos que disparam os sabotadores? Tem vários. Eu trouxe aqui alguns para você. Um deles é o sair da zona de conforto. Em relação à zona de conforto, existem duas vertentes. Uma vertente aqui. Se você está numa zona de conforto, que você batalhou, almejou e chegou, e aquilo ali é seu objetivo, e você está bem, está satisfeita, está feliz, é aquela zona de conforto que te apraz, ok. Mas se você está naquela zona de conforto por acomodação, aí é outra história. Então é essa zona de conforto que eu tô falando. É aquela zona de conforto onde você fica por acomodação, por questão de ser menos trabalhoso. Por exemplo, quando você está em um trabalho, que aquele trabalho você já não sente mais afinidade, já não tem mais sintonia, aquilo não te dá mais prazer, mas você está naquele trabalho porque é o que você tem. Mas existe uma possibilidade de uma transição de carreira e para você mudar de trabalho, mudar de atividade. Só que você tem receio porque você não tem certeza do resultado, se vai dar certo, se realmente você vai alcançar o objetivo, né? Se você vai colher os frutos daquilo. Então, por acomodação, você fica naquele local, naquele trabalho que não te traz felicidade, por receio, né, de ousar e ir em busca daquilo que possa te trazer uma felicidade. Então, é essa zona de conforto. Então, isso vai estar disparando justamente aquele gatilho, né, do receio, do e se não der certo. O que vão dizer, o que vão falar, o que vão pensar. Então, esses sabotadores ficam na sua mente e te prende ali naquela zona de conforto e não te permite fluir e seguir um outro caminho que de repente você gostaria de tentar e de usar. Um outro gatilho que dispara o sabotador são as adversidades da vida. E temos várias adversidades da vida, como por exemplo, os desafios, frustrações, decepções. Por exemplo, quando você está interessado em uma garota e quando você vai chegar junto dessa pessoa, né, para se expor ali o seu sentimento, você leva um fora. Então, essa situação te trouxe uma decepção, te trouxe uma frustração. Em um outro contexto, em uma outra situação que você venha gostar de uma outra pessoa, esse sabotador vai disparar ali o gatilho e de repente pode te impedir de ousar e chegar perto e se expor e se expressar e ir em busca dessa outra pessoa que você esteja gostando, com receio de acontecer a mesma situação que aconteceu anteriormente. Então veja, né, também são gatilhos que disparam ali aqueles sabotadores e que te impedem de seguir. Ok, agora, como funciona o ciclo da autossabotagem? Então isso é um encadeamento de pensamento, sentimento, de ação e resultado. Ou seja, de acordo com aquilo que eu penso, vai gerar em mim determinado sentimento, emoção. E, consequentemente, eu vou ter determinada ação ou não. E daí eu vou ter certo resultado ou não. Por exemplo, eu posso pensar, eu nunca fiz uma live na vida. Qual o sentimento que vai vir em mim? Eu estou com medo, eu estou com receio, eu não sei se vai dar certo. E, consequentemente, qual ação que eu posso ter? Por ter esse receio do que possa vir a acontecer, eu acabo não agindo, não fazendo. E, consequentemente, eu não vou ter o resultado que eu almejava, que eu gostaria, que era de estar, por exemplo, fazendo uma live. Então, tudo vai depender do nosso pensamento, que vai gerar um sentimento, e em função disso, vai ser a ação, o comportamento que eu vou ter, e aquilo ali vai me levar para um resultado ou não. Mas, calma, você pode pensar, tá, e agora? O que eu faço com tudo isso? Será que existe uma solução? Será que tem alguma saída para tudo isso? Sim. E qual é a saída? A saída é você fortalecer a sua voz sábia, que é ali o seu pensamento positivo, que vai te dar força, que vai te dar energia, que vai te dar gás, para justamente vencer e enfraquecer o seu sabotador. Então, a maneira de enfraquecer o seu sabotador é ativando o seu sábio. E quem que é o sábio? É justamente o seu pensamento positivo. É aquela voz que te encoraja, que te impulsiona, que te coloca para frente, que te faz seguir ali o seu caminho. Ok, e como fortalecer
o seu sábio? O sábio tem grandes poderes que, sendo fortalecidos, sendo ativados, vai te impulsionar para que te ajude a vencer os seus sabotadores. E os 5 poderes do sábio são a empatia, o explorar, o inovar, o navegar e o ativar. Então, o que seria a empatia? A empatia é você se colocar no lugar do outro, mas no contexto do outro, na perspectiva do outro e não na sua perspectiva. E ser simpático não é a mesma coisa que ser empático. O ser simpático, você pode dar um sorriso sutil, amarelado, um sorriso ali por educação, mas isso não significa que é ser empático. O ser empático é, se você não julgar o outro, você já vai estar sendo empático. É tentar entender o outro na perspectiva, no ângulo, na vivência daquele outro. E o exercício da empatia, como você pode fazer isso, é através da visualização. Então, é justamente tentar entender o outro pensando o que será que o outro passou, quais foram as dificuldades, quais foram os desafios, o que essa pessoa viveu enquanto criança, por que ela tem determinado comportamento. Então, isso é o ser empático. Ok, uma outra atitude para impulsionar o grande poder do sábio seria o explorar. O explorar é uma conversa interna consigo mesmo. É um debate onde você vai aprender com as suas falhas e também com as suas conquistas. E o exercício, assim, é você olhar e visualizar a pessoa, por quê? Atrás de quem fere, existe uma pessoa ferida. E é tentar entender por que razão a pessoa está agindo daquela maneira. O que ela está querendo dizer ou esconder com aquele comportamento, com aquela atitude, com aquela maneira de ser, de dizer, de se expressar. Porque nada é por um acaso, tudo tem um motivo. E às vezes a gente não entende, não sabe o porquê. O que está por trás disso. Então isso, né, que é o explorar. É explorar o que está por trás daquele comportamento. Ok? Uma outra vertente aqui é o inovar. Então o inovar é o fazer diferente. Por quê? Se você quer um resultado diferente, você precisa ter uma atitude diferente. Por quê? Se você faz sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre o mesmo resultado. Ou seja, se você quer um resultado diferente, necessariamente você precisa fazer algo diferente. E o pensamento é, qual a atitude que eu preciso ter? O que eu quero fazer? Onde eu quero chegar? O que eu quero atingir? Então, o que eu preciso fazer daqui para frente para ter resultados diferentes? E o exercício é você fazer uma lista de ideias. E sempre estar com o pensamento afirmativo e dizendo, sim, eu quero, eu posso, eu vou, eu mereço. E isso é a sua voz, é o seu pensamento positivo te incentivando, te encorajando para poder seguir em frente. O outro poder do sábio é o navegar. Esse navegar diz respeito ao GPS interno. É você olhar quais são os seus valores, quais são os seus princípios, qual é o alicerce que te move, que te molda, qual é a sua base. E pensa se o seu comportamento está coerente com essa sua essência ou não. Então, o GPS é aquilo que está dentro da gente, é aquilo que nos move. Por exemplo, como valor, qual é o seu valor? É a justiça? É a segurança? O seu valor é a honestidade? É o respeito? Então, o que te move? O que te impulsiona? O que te alicerça? Então, olha para isso. E um exercício é você pensar, por exemplo, eu preciso tomar uma decisão hoje. Se eu tomar essa decisão, e aí você se projeta no futuro, analisando e observando essa decisão que você escolheu hoje, qual o caminho que ela te levou? Aonde que ela te levou? Quais foram os resultados que você alcançou? O que você obteve? E aí, você vai analisar e verificar se aquela realmente era a decisão mais assertiva a ser tomada naquele momento. Então, é você ser protagonista da sua própria vida. Você olhar para si mesmo, se ver, se projetando para tomar as atitudes. E o quinto poder do sábio é o ativar. Então, o que é esse ativar? Né? É partir para ação. Por quê? Não adianta você
ter uma decisão se não tem ação. Ou seja, não adianta só o foco, determinação, força de vontade, motivação. Você tem que efetivamente partir para a ação, fazer acontecer. Então, é o comportamento, é a atitude, é partir para a prática. E o exercício para você fazer isso também seria mudando o seu padrão mental. E isso seria a reprogramação mental da voz sabotadora para a sua voz sábia, a sua voz que te impulsiona, que te encoraja. Ok, agora como eliminar os sabotadores? Aí vem o plano de ação. E esse plano de ação, ele consiste em trocar cada pensamento negativo por um pensamento positivo e no presente, como se ele já tivesse acontecido. Então, a chave, né, para tudo isso e para essa mudança, para essa transformação, é a reprogramação mental. E isso é o que a gente chama, né, da PNL, que é essa reprogramação mental, essa neuroplasticidade mental, que é a neurolinguística. Porque o nosso cérebro, ele está habituado sempre a fazer o mesmo caminho. E por economia de esforço e de tempo e por acomodação, ele vai fazer sempre aquele mesmo caminho. Então, até você moldar esse novo caminho, essa neuroplasticidade, isso vai ser por repetição. Então, é hoje, amanhã e depois. Nada é do dia para a noite. Você não aprendeu a dirigir do dia para a noite. Quando você começou a dirigir, você foi na autoescola e foram várias aulas. Foi um processo para você aprender a dirigir. Até que aquilo se tornasse algo mecânico, algo automático, já embutido na sua mente, na sua memória, no seu inconsciente, para que você pudesse fazer aquilo de uma maneira espontânea, de uma maneira natural, sem ficar pensando que agora é hora de passar marcha, agora é hora de frear, agora é hora de colocar o pé no acelerador ou na embreagem. Então, você vê que a gente precisa desse mecanismo, né, dessa constância, para poder conseguir fazer essa reprogramação mental. E a reprogramação mental, ela acontece não apenas pela repetição, mas também pelo trauma. Então, o cérebro aprende por repetição ou por trauma. Como que é o trauma? Lembra lá a criança, quando era pequenininha, que os pais falavam: menino, não bota o dedo na tomada que vai tomar choque. Então, de tantos pais falarem, a criança não coloca o dedo na tomada, ou ela vai colocar o dedinho na tomada e quando ela tomar choque, ela vai aprender que colocar o dedo na tomada, ela toma choque, então nunca mais ela vai fazer aquilo. Então, ela aprendeu ou por repetição de tanto ouvir os pais falarem, ou por um trauma, algo ali que mexeu com ela, né, que doeu, que machucou, então aquilo ali ficou gravado no cérebro, no inconsciente, para que, né, não se faça aquilo. E então, para que seja feita essa reprogramação mental, é justamente assim a mudança do ciclo da autossabotagem. Então, como que a gente muda aquele ciclo da autossabotagem? Fazendo, né, adotando assim, um pensamento positivo, que se você tem um pensamento positivo, aquilo vai gerar uma emoção, um sentimento positivo também. E, consequentemente, vai te levar a ter ações e comportamentos positivos. E ali você vai chegar e ter resultados também positivos. Então veja que o encadeamento do ciclo da autossabotagem, você muda para o ciclo ouvindo ali a voz da sabedoria, a voz do sábio, para que você possa ter esses outros comportamentos e atitudes para que tenha alcançando ali o seu resultado, o seu objetivo que você deseja. Tá. E dentro do plano de ação, também tem aqui como domar o seu crítico. Sabe aquele sabotador universal lá? O crítico, principalmente ali o seu crítico interno. Então, o que é importante você fazer? Dê um nome para sua voz sabotadora. Quando você faz isso a gente está trabalhando com a neurolinguística, a psicologia positiva, e isso tem todo um estudo que mostra, que identifica por que isso funciona. Então, quando você nomeia, primeiro, você não está colocando debaixo do tapete, você não está fingindo que aquilo não acontece, você está olhando para aquilo. E quando você olha para aquilo, você vai dar voz. E nesse dar voz, nessa conversa interna com a sua voz sabotadora, você vai fazer que prevaleça ali a sua voz sábia. Então, colocando, entendendo, reconhecendo
que aquilo existe, aquele medo existe, mas que aquele medo não precisa te dominar. Por quê? Aquilo é a sua criatura, que você criou aquilo dentro de si. E a criatura não pode ser maior do que o Criador. Então o importante é que você tome rédea do seu poder, da sua autonomia, né? Você se empoderando para fazer prevalecer justamente a voz sábia da sabedoria e não a sua voz sabotadora. E como você pode estar fortalecendo tudo isso? A importância do autoconhecimento. Então, o que é importante? Quando vem uma situação, um sentimento, você buscar identificar o que aconteceu que gerou aquele sentimento. Por exemplo, eu penso aqui que eu estou com medo de fazer uma live. Então, qual foi o pensamento anterior? Eu preciso fazer uma live. E aquilo me gerou medo. Então, eu olhar qual é o gatilho, o que dispara, o que acontece que faz com que eu tenha determinado sentimento, que eu tenha determinada emoção. Então, eu me conhecendo, eu vou olhar para isso com consciência, eu vou trazer lucidez e para estar identificando. E antes que esse gatilho dispare um sabotador, eu tendo essa lucidez, dando essa consciência, eu vou fazer com que eu direcione o meu pensamento para o pensamento positivo e não deixando predominar ali o meu sabotador. Ok. E como fortalecer e como alimentar essa voz sábia, né? Ouvindo essa voz da sabedoria. Então, é importante o quê? Você identificar e ressaltar os seus talentos e as suas qualidades. Porque todo mundo tem talentos e tem qualidades. Às vezes, a gente só lembra das partes ruins, das partes negativas, das nossas sombras, daquilo que a gente critica, que a gente despreza, que a gente não gosta. E esquece quanta coisa boa a gente tem, quanta coisa boa, quanta coisa positiva a gente já conquistou, a gente já fez. Onde eu estava ontem e onde eu estou hoje. Então, olha para trás e valoriza isso, seus talentos, suas qualidades, né, as suas potências. Então, ressalte isso, ressalte tudo que tem de positivo dentro de você. Não esquece disso. Um outro fator é você, às vezes, parar e respirar. Então, quando está no turbilhão, no burburinho, naquele contexto ali avassalador, para. Para, respira, relaxa. Sai daquele contexto, daquele estresse, para que você desacelere. E desacelerando, você possa voltar o foco para si, para ter mais sensatez, mais serenidade, para poder pensar e ter ali decisões mais assertivas. E é importante também, assim, a meditação. O meditar é um meditar. Então, é eu conversar comigo mesmo. Não, olhar para dentro, olhar para mim. E a meditação a gente faz em qualquer lugar, em qualquer contexto. Então não precisa estar num lugar silencioso, sem nenhum barulho, para que você possa ali estar zen meditando. Então você pode meditar numa fila de um banco, na fila da padaria, dirigindo. Então meditar é isso. Você olhar para si, você conversar consigo mesmo, para poder estar trazendo justamente esse ganho de consciência. Um outro fator aqui para fortalecer esse sábio é você aprender com os erros. Por quê? A gente não muda o passado, mas a gente pode transformar o futuro. Então aprenda com os seus erros. Os erros, na verdade, não foram erros, foram aprendizados. E aquilo ali, com certeza, trouxe conhecimento. Aquilo ali foi uma maneira de você aprender que existem outras maneiras de tentar. Imagina se o Thomas Edison desistisse na primeira vez quando ele tentou fazer ele descobrir a lâmpada. Então, quantas tentativas até chegar no objetivo dele? Então, a intenção é isso. Não pare no primeiro erro. E veja erro não como erro, mas como experiências, como oportunidades de aprendizados para que você possa crescer com isso. Um outro fator aqui é celebrar as conquistas e vitórias. Então, é justamente isso, né? Você olhar onde você estava ontem e onde você está hoje e vendo que, com certeza, você teve vitórias e conquistas no decorrer da sua vida. A vida não é feita só de derrotas. É porque a gente enaltece e só lembra do negativo. Olha lá aquele sabotador.
do projetar no futuro só a negatividade. E a gente esquece de quantas coisas boas, né, nós já tivemos na vida, que nós já vivenciamos. Então, olha para isso. Olha as suas conquistas, suas vitórias, honre a sua trajetória, né? Honre a sua história. Olha o seu caminho. Olha quanta coisa você já fez. Não esquece disso. Outra questão aqui é o agradecimento, que é muito importante para você fortalecer o seu sábio, que é o exercício da gratidão. Então, agradecer é o agradecer tudo, até aquelas coisas que não foram tão boas assim. Então, ser grato por tudo que nos acontece, porque nada é por um acaso, tudo tem um porquê. Por mais que a gente possa não entender, por mais que naquele momento a gente critique, a gente não entenda, tudo tem um propósito maior. Então, o exercício da gratidão é fundamental sempre, né, aqui na nossa vida. E ter consciência disso, que o sabotador não pode ser mais forte do que você. Então, quem domina, quem está à frente é você e não o seu sabotador. Então, não permita que ele seja mais forte. Não permita ser subjugado por ele. É você que está no comando, você que está à frente, você que define aquilo que possa ser melhor para você. E aqui um outro exercício para a prática do crítico é você, então, anotar num papel, porque quando você escreve, o cérebro também, ele aprende mais. Então, o ato de escrever, isso também é explicado de uma maneira, né, para você absorver e assimilar melhor aquela questão. Então, anote no papel todos os seus pensamentos negativos. E aí, em contrapartida, para cada pensamento negativo, você coloca ali o contraponto de um pensamento positivo. Por exemplo, estou cansada. Você vai dizer, não, estou com energia. Mentira, estou com energia, estou disposta, estou empolgada, estou animada. Com uma voz negativa, eu não vou dar conta, é muito difícil. Qual outra voz? Eu consigo, eu posso, eu vou. Então, faça essa tarefa. Escreva uma frase, para cada frase negativa, você vai estar escrevendo ali uma frase afirmativa. E uma outra prática é para que você adote aqui o elástico. Então, esse elástico é a dor, é o trauma. Porque quando você puxa o elástico, ele vai te beliscar. E ali, quando vier um pensamento negativo, você ouve esse pensamento negativo, você puxa o elástico e quando ele te beliscar, você diz mentira. E você traz a frase, a afirmação positiva. E com isso, esse movimento, e também para que seja feito durante 21 dias, por quê? Existem estudos que dizem que 21 dias é mais ou menos o tempo do cérebro processar mudanças, processar alterações para que possa estar assimilando o novo. Então, por que que isso funciona? Justamente a questão da repetição e do trauma. Então, repetir e ali o trauma. Com o tempo, aquela neuroplasticidade mental vai ser feita de uma maneira automática. Quando vier um pensamento negativo, automaticamente você já vai transpor para o positivo e aquilo já vai fluir de uma maneira natural. Então, no início, é trabalhoso. Então, é o hoje, amanhã, o depois. Lembra que é um processo contínuo. Então, nada é do dia para a noite. E é importante que você faça esse movimento. Então, eu quero trazer aqui para você o meu próprio depoimento, né? Qual foi o meu contexto, por exemplo, aqui em relação à live. Se eu pensasse, eu nunca fiz uma live, eu tô com medo, eu não sei se vai dar certo, então eu não vou fazer. Então, quantos sabotadores eu precisei conversar, eu precisei adestrar, eu precisei acolher para que não me impedisse de hoje estar aqui fazendo a minha primeira live. E não só a questão do conteúdo, da organização, do roteiro, mas também a questão técnica. Como mexer no Instagram, aonde clicar, como que salva, como que publica, como que edita. Então, vários fatores, quanta coisa a gente precisa superar para poder fazer aquilo que a gente deseja. Então, este é o meu depoimento aqui também compartilhando com vocês. E o que acontece? Não adianta aprender tudo isso se não colocar em prática. Aí eu te pergunto, de 0 a 10, quanto que você está comprometido consigo mesmo para mudar, para transformar, para poder fazer diferente? 10 é o mínimo que você deve se comprometer com você mesmo. Saiba disso.
E como saber se você está ouvindo a sua voz sábia da sabedoria ou se você está priorizando e ouvindo mais a sua voz sabotadora? Basta que você olhe para os resultados nas áreas da sua vida. Porque se você pensa, sente e age com sabedoria, lógico, os seus resultados vão estar sendo extraordinários. Mas e se os seus resultados não estão tão extraordinários assim nas áreas da sua vida? Cuidado! Se os seus resultados não estão como você deseja, provavelmente a sua voz sabotadora é que está predominando, é a que está prevalecendo ali no seu pensamento. Como fazer para que você possa identificar quais são os seus principais sabotadores, terapeutizando, identificá-los na sua vida, para que você possa fazer diferente e mudar e ter o resultado que você deseja? Se você quiser, você pode agendar um atendimento comigo e nesse atendimento nós vamos buscar juntos para identificar esses seus sabotadores. E ali, identificando quais são os principais sabotadores, verificar como que eles estão agindo e atuando na sua vida, para que você possa então fazer ali as transformações necessárias para poder alcançar o resultado que você deseja. E trabalhar junto com você todos os seus sabotadores. Se você tiver interesse, basta mandar um direct ou uma mensagem inbox no WhatsApp. Ok. E agora chegou a hora da surpresa que eu prometi, que eu falei que preparei para você. E qual é essa surpresa? É um e-book que eu preparei com muito carinho. Isso aqui é a capa do e-book. E neste e-book tem todo o conteúdo que foi abordado aqui nessa live. E a última página do e-book tem todas as minhas redes sociais e tem os ícones que são digitáveis. Basta você clicar que vai direcionar para as minhas redes sociais. E como você vai ter acesso a este e-book, a este presente que eu preparei para você? Eu vou disponibilizar na bio do Linktree este e-book. Então basta você acessar, clicar na bio do Linktree e entrando lá no Linktree vai ter um ícone, um display com o e-book. Mas se você quiser, também você pode me solicitar mandando um direct ou uma mensagem inbox no WhatsApp que eu te encaminho este material. E também gostaria de dizer que esta live foi baseada em conteúdos do livro, o livro Inteligência Positiva de César Chaminé. E eu gostaria de saber se essa live gerou algum valor para você. Se trouxe algum conteúdo positivo, se te ajudou e se fez sentido para você, eu vou pedir para que você possa compartilhar, comentar, divulgar para que outras pessoas também possam assistir. Eu vou deixar essa live disponível no replay, para que quem não pôde estar presente, que também possa assistir. Então, eu termino dizendo para você, aloha. Aloha é uma expressão que é mais do que um agradecimento. Aloha é significar boas energias. E o que eu desejo para você é isso. São boas energias sempre. Que você possa seguir o seu caminho, vencendo os seus sabotadores e alcançando todos os resultados que você almeja e que você deseja na sua vida. Então, aloha, um beijo!